pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Demetrio da Fênix Traders e vou mostrar hoje para vocês um operacional bem simples que nós usamos na nossa sala lá na Fênix Traders, tá? E que acaba entregando excelentes resultados para nossos assinantes. Que operação é essa? Que indicador é esse que nós usamos? Eu vou mostrar agora, ok? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou inserir o indicador. Esse indicador, ele é um indicador proprietário nosso, que se chama Tracker, tá? E que nós vamos rastrear os percentuais de correção no dia, tanto no mini índice como no mini dólar. Qual que é o racional desse indicador? Não sei se você sabe, os grandes players, as grandes instituições financeiras, elas não operam como nós, pessoas físicas, tá? Eles operam buscando percentuais por dia, tá? E nós acabamos buscando pontos, né? Eles não olham desta maneira para o mercado, a grande maioria não olha dessa maneira para o mercado, como nós, pessoas físicas, olhamos. Então, nós fizemos algumas pesquisas aí quantitativas e chegamos a percentuais que normalmente o mercado ele faz de correções, tá? E às vezes, o que ele faz, esse mercado? Quando o mercado transpõe esses percentuais de correções no dia, nós consideramos que ele está rompendo uma tendência. Às vezes a tendência primária, às vezes a tendência momentânea, e às vezes ele está fazendo uma inversão de tendência, ok? Eu vou mostrar então para vocês como ele funciona, tá? Quais que são os percentuais? Digamos aqui, vamos colocar o dólar no dia 1º de abril. Então, a tendência do dia, né, ela foi de compra o tempo inteiro, né? O mercado praticamente não fez venda. Então, como nós usamos esse indicador? Vou colocar os percentuais de correção. Então, da máxima para a mínima, tá? Os percentuais de correção deste indicador são 30%, 50%, tá? E 70%, tá? Então, esse é o indicador Tracker que nós usamos para medir esses percentuais de correção. Nós temos o outro indicador que mede 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90%, ok? Mas eu vou explicar primeiramente para vocês como usa somente o operacional que nós acabamos usando com esse indicador de 30, 50, 70%, tá? Então o dólar abriu na sexta-feira, fez um movimento forte na compra, tá? E veio fazer uma correção. Aonde que foi essa correção? No 30%, tá? Como nós usamos isso para fazer operacionais e para buscar trades dentro deste operacional, tá? Quando nós gostamos muito de fazer a recusa da região. Então, o dólar ele abriu, fez esse movimento comprador e testou por cima a região de... Opa, deixa eu apagar aqui, botar a bolinha. E testou por cima a região de 30%. Aqui, testou aqui. E imediatamente ao toque, ele fez a recusa. Como nós usamos esse operacional? Quando tem a recusa, tá? Aí vai assim, quem gosta de operar para fazer menos ponto, um scalp, alguma coisa, pode usar um gráfico mais rápido, de 1 minuto, 2 minutos, tá? Porque isto não vai influenciar no percentual de correção, tá? O percentual de correção independe do time frame, tá? Então, quem gosta de operar com tempos menores, já como faria uma operação? A operação seria, vamos dizer que eu vou operar aqui no 2 minutos, tá? Então, como que eu usaria para fazer uma operação no dia 1º de abril usando esta estratégia, tá? Já vou mostrar aqui para vocês, tá? Deixa eu carregar o indicador aqui, então pronto. No primeiro movimento, tá?
o ativo vem testar, recusa e eu entro no fechamento do candle que tocou a média aqui, ok? Aqui ele veio, testou novamente aqui o 30%, eu entro aqui, tá? Aqui novamente, testou o 30%, eu entro aqui. Aonde que fica o meu stop? O stop, ele é muito pessoal, mas normalmente eu uso o stop se eu estou operando no 2 minutos, se ele fechar um candle de 2 minutos abaixo do 30%. Aí vocês podem me perguntar, Demetrio, eu posso usar o toque? Pode, entendeu? Se você é um trader um pouco mais agressivo, tá? Tocou a média, entra. Olha a quantidade de trades que deu aqui, tá? E este último aqui, então, foi sensacional. Como que eu uso este indicador? Tá? Eu acabo usando esse indicador também como um medidor, um medidor de tendência. Tá? Eu gosto de operar o toque. Eu uso de duas formas. Se eu estou fora da operação, ele tocou, eu faço a entrada, tá? E busco fazer um trade aí de 10, com uma parcial de 8, 10 pontos e depois deixo correr o restante, tá? Como mais ele pode ser usado? Também eu gosto de usar muito ele, digamos, que foi o que eu fiz na sexta-feira. Eu peguei a primeira tendência, que foi a tendência de compra, né? Então eu já peguei aqui, que aqui logo que ele rompeu o ajuste, ele fez um movimento forte, tá, para cima. E aí, o que eu fiz uma parcial, deixei correr o restante. Então, cada vez que ele vinha tocar, aqui eu fazia um novo médio. Tocava no 30%, eu fazia um médio para frente e soltava mais uns contratos. Tocava aqui, fazia um médio para frente e soltava mais contratos. Aí aqui também. Ó, todas as vezes que ele tocou, então eu particularmente na sexta-feira, na sexta não, na quinta-feira, né, 1º de abril, eu fiquei comprado o dia inteiro fazendo médios para frente cada vez que ele tocava os 30%, ok? Como mais eu posso usar esse indicador e ele serve para mim com algum outro tipo de leitura? Vamos ver aqui no dia 31, tá? Então deixa eu botar aqui no dia 31, que houve uma venda muito grande. Então aqui, ó, o mercado abriu, tá? Ele fez um movimento comprador, tá? Veio testar e rompeu o 30%. Então, digamos, se eu não estivesse nessa compra, tá? Eu tentaria fazer uma compra aqui e teria um stop. Aonde eu começo a olhar o próximo movimento? A correção aqui nos 50%, tá? Que ele tá bem aqui. A correção dos 50%. Então, ele perdeu o 30%, eu já começo a olhar para o próximo. Se eu estou numa operação, digamos que tem um ponto ali em cima que eu acabei querendo ficar vendido, tá? Então, como que eu uso também o tracker? Eu começo a querer largar minhas parciais ou ter como objetivo as próximas regiões. A região de 50%, de 70%, da máxima para a mínima aqui, tá? E rompeu a região de 70%, eu posso tentar uma nova venda. Eu uso ele como suportes e resistências e como alvos, tá? O que mais eu uso? Eu uso esse indicador e uso muito no nosso dia a dia lá na sala esse indicador para ver o que eu considero. Toda vez que o ativo vem testar o 30%, deixa eu botar aqui nos 15 minutos para ficar melhor, tá? Aqui para mostrar para vocês, tá? Então, toda vez que o ativo, eu tenho um ativo que ele fez um movimento de compra ou de venda e não rompe a região do 30%, tá? Eu considero que ele está mantendo a tendência primária dele. A tendência primária compradora, toda vez que ele toca o 30% e faz um novo movimento de alta ou de baixa, tá? Eu considero que ele está mantendo a tendência.
Aonde eu considero uma inversão de tendência? Eu só considero uma inversão de tendência a partir do momento que a região de 50% é rompida. Então aqui em momento algum essa região veio ser testada ou rompida. Tá? Ela não foi testada nem rompida. Aqui, em momento algum, a região de 50%, depois que ele fez o movimento vendedor, ela foi testada ou rompida. Já aqui na abertura, no primeiro momento, houve um rompimento da região de 30%, de 50% e depois de 70% e fez o movimento vendedor. Tá? Então, este é um indicador que nós usamos muito, tem dado um resultado muito grande para a gente. Deixa eu mostrar o índice futuro para vocês no dia 1º. Olha, o índice. Veja bem, este indicador e este racional aqui, ele fez com que nós, em nenhum momento, tá? Em nenhum momento pensássemos em comprar depois das 10h30 da manhã. Ó, ele tocou aqui, tocou aqui, tocou aqui, ó, aqui, depois aqui, ó, o dia inteiro. Ele não rompeu os 30%. Eu vou procurar uma venda, uma compra, por quê? Tá? Eu só faria uma compra, procuraria uma compra se ele em algum momento rompesse a região dos 30%, fizesse um candle, um movimento positivo acima da região do 30%, e aí eu poderia fazer uma compra ou uma venda buscando como alvo a região de 50% do dia e posteriormente 70% do dia e rompimento de máxima. Tá? Mas eu só considero uma inversão de tendência, tá? Se ele romper a tendência do dia, se ele romper o meu 50%. E a tendência primária, que nesse momento aqui, nesse dia, por exemplo, aqui no índice na sexta-feira, foi um dia praticamente somente de venda, tá? Eu considero, se ele fizesse um rompimento dos 30%, o rompimento da tendência primária. Tá? E aí depois eu usaria se ele testasse os 50%, rompesse 50%, eu ia considerar como uma inversão de tendência do dia. Ok? Esse e mais outros operacionais, tá? Nós usamos diariamente na nossa sala lá da Fênix e estamos tendo resultados excelentes para nossos assinantes. Se você quiser conhecer como funciona esse e outros nossos operacionais e acompanhar a nossa sala, você pode fazer um teste na sala por 7 dias e não, se adaptando você fica, efetiva a sua assinatura, não se adaptando você tem a liberdade de cancelar sem custo algum em até 7 dias, ok? Este é uma aulinha educacional que eu trouxe para vocês. Qualquer dúvida, procurem a Fênix nas redes sociais e até a próxima. Valeu!